Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Sala Verde 2, O Inimigo Agora é Outro. De nome original, With Some in the Darkness, de 2019. O filme é dirigido por um tal Mark Myers, não confundir com Michael Myers. Essa foi uma piada nada óbvia. E ele estrela Alexandra Daddario, de Massacre da Serra Elétrica 3D, além de também ter outros atores bem conhecidos aqui no canal, como o cara do Escape Room e a mina do Hellfest. Ah, e claro, o Johnny Knoxville, do Jackass, tá nesse filme, porque, né? O que mais ele tem feito hoje em dia? Eu tenho um costume de comparar terror com heavy metal, porque acho que os dois casam bem como um exemplo de cultura marginal, que tem vários subgêneros que ficaram bem populares nos anos 80, que tem gente que acha que é extremo demais e passa longe, e que são duas coisas que se mantêm vivas hoje em dia, principalmente por causa de um público que é um nicho bastante fiel. E eu acho que isso não é só uma percepção minha, porque tem vários filmes que misturam esses elementos do terror e do heavy metal, e eu adoro todos eles. Então quando me recomendaram With Some in the Darkness, eu li a sinopse falando jovens em um show de heavy metal e pronto, me conquistou ali, eu já sabia que ia assistir esse filme. Aliás, devia comentar também que ler a sinopse foi uma coisa bem estúpida, porque a maior reviravolta do filme tá na sinopse do filme, o que é um novo nível de spoiler, mas eu vou falar mais disso no vídeo. Antes de falar do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês assistiram esse filme, o que vocês acharam deles, se vocês têm outras recomendações de terror e heavy metal pra gente aqui no canal, e também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E claro, como tem spoiler na sinopse do filme, como já foi observado, eu já vou liberar aqui também os avisos de spoiler pra falar da trama, porque é esse tipo de filme. Então sejam avisados, vai ter spoiler no vídeo e vamos nessa. With Some in the Darkness conta a história de um trio de garotas que estão indo para um show de uma banda de metal. Elas conhecem esse trio de rapazes no estacionamento do show e eles fazem a matemática de que 3 mais 3 é igual a festa na casa do campo do pai da garota e lá vão eles fazer essa festa acontecer. O problema acontece quando as garotas drogam os 3 caras e é revelado que elas na verdade são parte de uma seita religiosa que quer matar os metaleiros e fingir que foi um culto satânico para fazer com que mais gente tenha medo de satanistas e entre para essa seita religiosa. Só que, claro, uma delas, a protagonista chamada Joanjete, sei lá, ela não quer matar gente e decide ajudar os rapazes a escapar. E aí eles ficam nessa situação, presos na casa com uma galera querendo matar eles, esse tipo de coisa. Acho que dá pra começar falando que esse é mais um filme de terror revivalista que se passa nos anos 80, mais ou menos. Ao contrário da maioria desse tipo de filme que a gente fala aqui no canal, acho que ele não tenta emular aquele estilo oitentista John Carpenter de filme de terror. Acho que ele faz a trama se passar no passado mais por um contexto cultural, que o heavy metal era um gênero novo e bem popular, todo mundo escutava, e ele era mal visto pela família tradicional estadunidense. E acho que também é nos anos 80 para os protagonistas não terem celular, né? Porque essa é uma trama que ia acabar em 3 minutos se qualquer um ali pudesse fazer uma ligação para a polícia ou para qualquer outra pessoa fora da casa. Mas claro, ele ainda bate naqueles elementos do terror revivalista. Tem a trilha sonora de horror synth, que eu acho que é um elemento que pode acabar ficando desgastado bem rápido com a quantidade de filmes que está fazendo isso recentemente. E tem também os efeitos práticos de gore que são bem recorrentes nesses filmes revivalistas. E aí sim, porra, efeito prático pode usar à vontade, tá liberado, porque não fica velho nunca e é sempre bom. A história do filme é ok, ele é aquele tipo de filme que o momento mais impactante, a grande reviravolta, tá na metade ao invés de estar no final. E isso é uma coisa que tem que ser feita com cuidado no roteiro, porque tem muita chance de depois da reviravolta o filme ficar chato porque não tem mais nada pra acontecer. E eu gosto da reviravolta aqui, do grupo religioso fingindo ser o culto satânico. Pra aumentar esse pânico da população, eu acho que é uma boa virada e o filme constrói muito bem até ali. Mas como é de se esperar, depois que essa reviravolta acontece, o filme fica criativamente morto. A direção é bem padrão, não se destaca muito, e a trama vira só um monte de gente correndo no escuro e procurando objeto pela casa. Ele vira um filme que não é exatamente um filme de invasão domiciliar, mas que bate nos mesmos pontos de trama, nos mesmos clichês. As vítimas se trancam em um quarto e as assassinas estão lá do lado de fora, tentando fazer eles saírem de qualquer jeito. Só que uma série de fatores acontece, começa a chegar mais gente na casa aos poucos e as assassinas têm que se livrar dessas pessoas também. Bem um tipo de coisa que acontece em Rush ou em A Invasora, esses filmes de invasão domiciliar. E dado esses dois bons exemplos, a gente já pode dizer que isso tudo foi feito muito melhor antes já. E o roteiro desse filme acaba sendo aquele clássico: começa com uma ideia legal, tem uma reviravolta maneira, mas não sabia muito bem o que fazer depois dela. A trama quase foi carregada só pelos personagens. Todo mundo ali mandou bem, acho que todo mundo é carismático,
dramático, mas eu achei a situação toda tão sem graça e a interação entre os personagens meio que vai parando de acontecer, eles não conversam mais tanto ao longo do filme, então eles não conseguem salvar a segunda metade da trama. Porque a primeira metade, quando as garotas ainda estão fingindo ser legais e tá todo mundo se conhecendo, tiveram uns bons momentos de personagem ali. O trio de amigas eu acho um pouco engraçado como elas são construídas. A personagem da Alessandra Daddario não sabe nada de heavy metal, se confunde o tempo todo, e no começo você acha que ela é só aquela amiga meio poser que colou no rolê só porque sim, que só gosta da imagem, mas não escuta as bandas de verdade. E isso faz mais sentido depois, quando é revelado que ela é filha do pastor, que é o líder desse culto religioso, então de fato ela não tinha ideia do que ela estava falando ali. Mas as outras duas amigas eu achei meio nada a ver. A Hellfest parecia saber bastante da subcultura e era bem mente aberta, então eu não sei como é que ela acabou envolvida em um culto religioso desses. Acho que tem alguma explicação no filme de tipo, ajudou ela a sair do mundo das drogas ou alguma coisa assim, mas disso pra, e aí amiga, vamos lá enfiar a faca nos malucos nesse sábado, é um pulo. E a terceira é a clássica amiga loucona, que bebe todas, que tá pouco se fudendo, fala um monte de merda, sensualiza com todo mundo. Com uma personagem que é a melhor amiga do filho do padre do culto religioso conservador, já fica um pouco menos crível. E o trio de cara são três personagens clássicos. É o protagonista bonitinho que não tem muita personalidade, o salsicha do escape room e o tio do rolê. Eles são meio caricatos, mas não são personagens tão exagerados assim, e eles são ok na maior parte do filme. Tirando mais pro final, quando o escape room decide virar o clássico personagem burro de filme de terror, que toma todas as decisões erradas, e entrega a arma dele pro vilão do filme sem motivo aparente, enfim, ele se fode e não dá nem pra defender. Mas pra falar a verdade, esse cara já era meio mala antes também. Tem uma cena que eles estão bebendo umas paradas no quintal, jogando um Eu Nunca. Ele é aquele amigo que manda umas paradas muito específicas no jogo de Eu Nunca, que ele tá mirando numa pessoa só porque ele quer lavar roupa suja em público. Não sejam esse cara. E é nessa cena do Eu Nunca que acontece a reviravolta, que as garotas revelam pros caras como parte da brincadeira que elas vão matar eles. É uma versão melhor daquela cena de Verdade ou Desafio, ou não lembro muito bem qual é o jogo que eles estão jogando lá no filme do Final Girl com a Abigail Breslin. Mas é uma versão melhor daquela cena, não importa o jogo. Eu só acho curioso como o timing dessa galera é perfeito, né? As garotas drogaram a bebida e sabiam que ia dar o tempo certinho de uma rodada de Eu Nunca, que ia passar por todos os personagens, para elas revelarem o que elas fizeram exatamente na hora que o efeito da droga começa a bater. Foi tudo feito no cronômetro ali, lindo. E isso é implicância, com certeza. Mas esse é o tipo de filme que tem várias conveniências de roteiro, assim, que acabam incomodando um pouco depois que você já assistiu muito filme na sua vida. Tem uma cena no final que o Johnny Knoxville dá um tiro num personagem, mas ninguém no resto da casa escuta esse tiro. E tem todo o drama no final, que tá todo mundo procurando a chave do carro no escuro, porque não sei quem escondeu a chave do carro. Sendo que as garotas acabaram de matar um policial que chegou ali, e o policial tá com chave da viatura dele, então eles podem só pegar a chave dele, entrar na viatura e ir embora, ao invés de ficar lá explorando a casa dos assassinos. E é isso, né? Esse é o problema com a segunda metade do filme, que, como eu disse, morta criativamente. É um monte de gente brigando no escuro por motivos bestas, você já tá lá gritando com a tela, dando várias soluções mais fáceis pra trama, e isso nunca é bom. E essa segunda metade do filme também para com outro ponto que tava caracterizando legal a trama até então, que é toda a temática de heavy metal. Na primeira metade os personagens conversam sobre bandas e sobre shows e escutam música constantemente, mas isso some completamente da identidade do filme depois da reviravolta. O que até faz um pouco de sentido por causa da virada dos personagens, elas têm que parar de fingir que gostam daquilo, e também porque a situação muda completamente, né? A gente não quer que os personagens no meio da situação de vida ou morte parem pra discutir sobre o CD novo do Venom. Isso seria muito inverossímil, mas... Por exemplo, pega o Sala Verde. Eu fiz a comparação de piada no começo do vídeo, mas os filmes são bem parecidos. É um grupo de jovens alternativos que são uma banda presos em uma sala com uma galera tentando matar eles do lado de fora. Mas na Sala Verde o filme nunca deixa de ter aquele espírito punk. Os personagens têm um visual característico e tem todo aquele lance deles discutirem qual é a banda preferida deles que eles levariam pra uma ilha deserta. E isso é uma coisa recorrente ao longo do filme, esse diálogo. Em With Some in the Darkness eu acho que nem a trilha sonora do filme volta a ter rock depois da reviravolta. A trilha sonora vira o quê? Um horror synth genérico, porque a trama fica completamente genérica. Eu acho que esse aspecto todo do metal e do visual dele só é relevante de novo na cena que o policial chega na casa, que é uma cena que eu gostei, porque o policial fica muito suspeito que quem atende ele quando ele chega lá é a Alessandra Daddario vestida de metaleira. E é uma cena irônica, porque ela realmente é a menina crente que mora naquela casa e tudo mais, e fica implícito que o policial desconfia dela justamente porque ela tá com esse visual.
O que é um tipo de justiça poética, porque essa desconfiança que ele tem foi provavelmente gerada por ela mesma quando ela tá matando essas pessoas para convencer a galera de que heavy metal é do mal e coisa de culto satânico. E eu gostei desse aspecto da trama, do padre tratando heavy metal como coisa do diabo e usando de bode expiatório, porque foi uma coisa que aconteceu bastante nos anos 80. Mas nessa época a galera falava que Kiss era satanista, que Ozzy Osbourne e Judas Priest tinham mensagem de suicídio no meio das músicas, culparam o tiroteio de Columbine no Marilyn Manson, não tinha uma banda que escapava. Mas ao mesmo tempo que o filme tem essa abordagem, eu vou ser meio mal aqui e falar que esse filme foi meio raso com os fatos de heavy metal dele. E os caras têm uma discussão sobre Metallica e Megadeth em algum momento, sobre a troca de baixista do Metallica depois que o Cliff Burton morreu. Essa parte foi ok, esse diálogo tava de boa, apesar de eu ter achado ele um pouco simples demais pra essa galera que é fã hardcore, que tá seguindo banda desconhecida na turnê pelos Estados Unidos, mas tudo bem, a gente deixa passar. O que me tirou do filme mesmo, e isso é muito estúpido, mas é que eles vão ver o show dessa banda fictícia chamada Soldiers of Satan. E quando mostra a cena do show, o diretor tacou uma música do Merciful Fate, como se a banda estivesse tocando. Tudo bem, é uma banda fictícia, ele tem que colocar a música de outra banda por cima. Eu aceitaria de boa se ele pegasse outra banda de metal oitentista menos reconhecível, tacava um Violence ou um Last Rocket no meio dessa porra. Daria pra isso se passar por uma banda fictícia fácil. Mas porra, Merciful Fate é a banda do King Diamond, o maluco tem um vocal único. Então quando aparece esse show com um playback esquisito, eu falei, não, essa banda, não, isso não rolou. Mas se tem uma coisa boa na segunda metade do filme, é ver o Johnny Knoxville interpretando um padre conservador. Ele até que faz um bom vilão, mas apesar da escolha de elenco irônica, ele não foge muito do que você esperaria de um personagem do Johnny Knoxville. Porque ele é um pilantra. Assim, obviamente ele já é um cretino por causa desse plano todo de atrair mais gente pra igreja através de assassinato. Mas não é só isso, porque ele também tá roubando o dinheiro dessas pessoas. O que eu achei um pouco mal trabalhado no roteiro, porque isso passa bem rápido e sem muito desenvolvimento. Pareceu só um tipo de crítica social foda meio rápida que eles tacaram ali. E a real é que nem precisava desse lance do dinheiro, né? Assim, é coerente com a realidade colocar uns caras que são uns vilões bem vigaristas se aproveitando da fé alheia pra roubar dinheiro. Mas eu acho que seria mais interessante se o personagem do Johnny Knoxville fosse só um padre extremista radical mesmo, fazendo meio que essa farsa de caça às bruxas só pra atrair mais fiel mesmo pra converter as pessoas. Acho que seria um personagem um pouco mais complexo do que o simples, ele tá fazendo isso tudo pra roubar dinheiro. E é isso que é o Summon the Darkness. É um filme que começa bem heavy metal, mas que depois da reviravolta ele perde toda a identidade e fica só meio sem graça e sem sal. E naturalmente a categoria que eu coloco ele é mediano, e é isso daí.